Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, hoje a gente vai ter uma conversa sobre... Na verdade não é uma conversa, é mais um pequeno apanhado sobre como seria ou como esperamos que seja a nova obra de um cara chamado Mark Flanagan para a Netflix. Para quem não sabe, Mark Flanagan é o cara que é responsável por Hill House, Mansão Bly e Clube da Meia-Noite. E ele gosta de adaptar, Missa da Meia-Noite também, ele gosta de adaptar séries, livros, né, peças literárias para séries da Netflix, fazendo um trabalho que eu particularmente gosto muito, embora não seja um trabalho fiel, mas eu ainda acho muito bom. E foi dito que o próximo lançamento dele seria no dia 12 de outubro, e o nome seria A Queda da Casa de Usher, que é talvez uma das minhas histórias favoritas de Edgar Allan Poe. Então a gente vai primeiro começar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe e A Queda da Casa de Usher, o seu conto. A gente pede o comercial e a gente volta para falar especificamente do Mark Flanagan e do seriado. Mas antes de tudo, recadinhos. Primeiro recado. Na verdade, primeiro recado não, o único recado. Eu tô pensando seriamente em fazer um newsletter do Li no Livro, tá? E como é que funcionaria isso? Todo final do mês você recebe lá no seu e-mail. Você não precisa ser inscrito no Spotify, assinar nada, mas você consegue se inscrever no newsletter e receber no final do mês, no seu e-mail, esse periódico onde eu vou ter ali um pequeno resumo e comentário de todos os episódios da semana. Caso você tenha perdido um ali, você vai ter o link para acessar. Você vai ter também todas essas digressões que eu faço, que às vezes eu cito filme, que eu cito música, você vai ter também nesse periódico listado bonitinho, pro caso de você querer procurar esses filmes, eu falo onde você consegue encontrar. Querer procurar outros livros que tem a ver, você consegue também, eu informo onde estão vendendo. E também a gente pode ter uma sessão, por exemplo, eu sempre falo das palestras que tem lá na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Então, ali eu vou ter também para vocês uma agendinha sobre alguns eventos literários que vão acontecer na cidade. Então, caso você ache que é uma boa ideia, me fala como. Se você está ouvindo pelo Spotify, você vai ter uma enquetezinha. E essa enquete vai te perguntar, você assinaria esse podcast? Esse podcast não, essa newsletter do podcast? Aí você clica sim ou clica não. Se a gente, no Instagram, a maioria não, a unanimidade foi sim. Se a grande maioria for sim também, eu começo a montar esse projeto e a primeira newsletter vai no final de outubro, que, lembrando, vai ser um mês especial, onde eu vou trazer narrativas que não são necessariamente livros, mas que estão conectadas à literatura, tá bom? Recado dado, vamos ao que interessa. Vamos começar começando sobre Edgar Allan Poe, nascido em Boston em 1809, falecido em Baltimore em 1849, aos 40 anos de idade. Filho do meio de 3 irmãos, o pai abandona a família, a mãe morre no parto da irmã mais nova, e aí os irmãos são separados. O irmão mais velho vai morar com umas tias, uns parentes no interior dos Estados Unidos. A irmã mais nova é dada para adoção, porque era bebê de colo, e ele é meio que pego para criar, porque ele nunca chega a ser adotado por uma família chamada Família Allan, que não tinha filhos. Ele vai ser muito agarrado com a mãe adotiva dele, ele não vai se dar bem com o pai adotivo, e ele vai viver a vida dele desse jeito, até que, mais ou menos por volta da adolescência, ele consegue entrar na Faculdade da Virgínia, Universidade da Virgínia. Ele fica ali pouco tempo, alguns meses, é expulso de lá, porque já estava entregue para a vida da droga, e a gente sabe que ambiente de livro é ambiente de droga, né? Então já estava entregue. Aí ele é expulso, a mãe adotiva vai falecer, causando então um grande trauma na vida dele. O Edgar Allan Poe, então, vai finalmente se reconciliar com o pai adotivo, e esse pai adotivo vai ajudar ele a entrar numa escola militar muito, muito famosa, que existe até hoje, chamada West Point. Ele vai virar um cadete de West Point. Lá, com 2 anos, ele também é expulso, ele é dispensado, e é quando o pai adotivo dele rompe com ele de vez e nunca mais volta a falar com ele. Nesse período, então, que ele já está publicando alguns poemas, ele decide, então, se dedicar totalmente à literatura, ele vira editor de periódico, ele vira editor de livro, ele começa a escrever contos,
E aí vai morar com os parentes de sangue mesmo deles no interior. Conhece uma tia dele que ele vai morar e a filhinha dela. A filha dela, quando eles se conhecem, tem 7 anos. E quando essa menina faz 13, eles se casam. E o Edgar Allan Poe tinha 27. Existem alguns biógrafos dele, uma divergência entre os biógrafos dele, na verdade. Alguns biógrafos falam que, nossa, era um casamento de fachada e tinha, na verdade, um carinho muito grande. Ele olhava pra ela como se fosse uma irmã e tal. Eu não acredito nisso, porque não é como se homens de 27 anos não se interessassem por garotas de 13 nesse mundo, não é mesmo? E existem relatos de amigos dele falando que quando eles se casaram, eles tiveram um casamento muito respeitoso, porém aos 16 anos eles tiveram então um casamento totalmente normal, com relações sexuais normais. Essa moça, que se chama Virginia, que é a prima dele, vai falecer com 24 anos, porque ela tá com um problema de tuberculose, que é piorado emocionalmente por o fato que ele era meio que infiel, aí tem um triângulo amoroso com 2 mulheres casadas, enfim. Dá um puta que procura, essa menina morre com 24 anos, causando uma segundo trauma dele, e ele mergulha de vez no alcoolismo, até a morte dele, que é supostamente misteriosa. Por que supostamente misteriosa? A morte do Poe, ela é envolta a teorias, né? Ele foi encontrado vagando na rua durante a neve, com uma roupa que não era dele, com uma bengala que não era dele, totalmente fora de si. Ele é levado para um hospital, ele fica delirando e ele falece 4 dias depois. Aí tem 1 milhão de teorias, tem um filme com John Cusack fazendo o Edgar Allan Poe, que meio que conecta essa morte dele com, sei lá, um mistério de assassinatos na cidade e tal. Mas o que a gente meio que acredita como versão oficial é que ele teve um surto por embriaguez e ficou muito mal e, enfim, naquela época as pessoas não tinham acesso à higiene correta e tal, e aí piorou ali uma situação, uma doença que provavelmente já era pré-existente e ele vem a falecer. Aliás, não existe só um filme sobre o Poe, existem vários, e na época do West Point, que ele tá no West Point, tem um filme que se passa nesse momento, que é um filme que a Netflix lançou recentemente chamado The Pale Blue Eyes, que é, acho que, o azul pálido de seus olhos, enfim, com Christian Bale, e conta a história de uns assassinatos lá em West Point, e o Edgar Allan Poe, menino, né, cadete, está envolvido neles. Por que conectam muito Edgar Allan Poe com assassinatos e detetives? Ele tem um detetive muito famoso, porque ele meio que é considerado o pai da literatura policial. Ele escreve o livro, o conto, a novela, na verdade, né? Que inicia oficialmente o gênero de literatura policial, que é Assassinatos na Rua Morgue. O próprio Arthur Conan Doyle vem falar que foi muito influenciado pelo trabalho do Poe, mas quando a gente vai falar especificamente do conto de hoje, que é A Casa de Usher, a gente vai ver um outro lado do Poe, que é o lado gótico dele, né? Ele amava a literatura gótica, eu amo a literatura gótica também, então ele é também um grande expoente, um grande ícone dessa literatura gótica. E do que se trata, finalmente, A Queda da Casa de Usher? É um conto que ele publicou em 1839, ele tinha 30 anos, e vai contar a história do Roderick Usher e do seu amigo que vai visitá-lo. Primeiro de tudo, a primeira vez, eu queria contar como é que eu tive contato com essa história. Há muitos anos atrás, para quem não sabe, eu estudei cinema, né? Eu não estudei literatura, mas eu estudei cinema. E eu tinha um professor que eu amava ele, que era o Milton, que ele era o professor de História do Cinema. E ele trazia uns filmes muito, muito incríveis, que dificilmente eu tinha ouvido falar deles. Era assim, era a minha aula favorita da semana. E a gente teve um semestre inteiro dedicado a cinema silencioso. E em 1928, 27 para 28, foi lançada uma adaptação da Queda da Casa de Usher, cinema silencioso, sem falas e tal. E assim, esse filme era deslumbrante, gente, deslumbrante. As imagens criadas, aliás, tem vários filmes do período que o cinema não era falado, que são fantásticos. O Martírio de Joana d'Arc, por exemplo, O Gabinete do Dr. Caligari, esse A Casa de Usher. Então são filmes fantásticos. Eu não lia Poe naquela época, eu vim ler Poe muito tarde, na verdade.
E aí, nisso, eu achava que era um filme. Aí até meu professor falou assim, não, é baseado num conto e tal. Passa o tempo, eu conheço um ator maravilhoso chamado Vincent Price, que adaptou e fez, na verdade, várias adaptações de contos do Poe. E aí um deles também era A Queda da Casa de Usher. Foi aí que eu conheci realmente o conto em si. Esse conto, ele é um conto que tem elementos muito clássicos da literatura do Poe. E aí eu entendo porque o Mike Flanagan escolheu exatamente esse. A gente vai conversar melhor sobre isso na segunda parte, mas eu consigo enumerar aqui coisas que são muito clássicas e vistas em outras histórias do Poe. Primeiro de tudo, nós temos aqui um narrador em primeira pessoa e ele é um narrador anônimo. Você não tem em nenhum momento o nome deste narrador. Ele está indo, então, para a casa de Usher, que é essa mansão, que diferente das outras mansões, como, por exemplo, Mansão Hill, Mansão Bly, o nome dela é Casa de Usher, que é a casa da família Usher, né? E ele chega lá e ele meio que descreve a casa já como se ele estivesse descrevendo uma pessoa. Então, você tem as janelas que lembram olhos, entendeu? Coisas desse tipo. E isso, se você já viu alguns outros episódios do Lino Livro sobre obras que ou são góticas ou que flertam com o gótico, como, por exemplo, Jane Eyre, você sabe que é típico deste tipo de gênero os sentimentos do personagem se misturarem com o ambiente. Jane Eyre estava triste e chovia. Jane Eyre estava feliz, ficava sol. Aqui a gente vai ter isso, só que em vez de ser o ambiente tempo, né? Nós temos o ambiente casa. A casa onde se passa essa história, em vários momentos se confunde com os personagens dessa história. E ele vai nessa casa para visitar o grande amigo dele, Roderick Usher, que está muito mal, está muito triste, porque a irmã dele, a Madeline Usher, está muito doente e tá no bico do corvo, a menina. Tá quase morrendo, tá assim, chamaram o padre para dar extrema-unção na menina. A Madeline, ela é vista por esse narrador como uma criatura que passa por ele, mas parece que nunca ela toma conhecimento de sua existência ali. Então, ela está já, neste momento, como se já estivesse em outro plano, embora ainda estivesse viva. Passa-se o tempo, esse rapaz, o Roderick Usher, ele vai ler para esse amigo dele um poema que ele fez, que fala sobre a queda de uma família, de uma dinastia, que é exatamente o que está acontecendo na casa dele. Porque tanto ele quanto a Madeline não têm herdeiros, ambos não são casados, e ela está morrendo e ele está também indo embora, porque ele está muito mal. Paralelo a isso, você tem a destruição e a decadência da própria casa. Você tem uma grande rachadura, a casa parece que é construída no meio de um pântano, perto de um rio, de um lago. Este lago está avançando em direção à casa. Então, você não tem só a queda da casa, fim de uma dinastia, fim de um legado. Você também tem a queda física da casa de Usher, né? Aí, o que acontece? Um belo dia, o Roderick chega com o narrador e fala assim, mano, minha irmã morreu, não sei o quê, tal. E aí vira pro Roderick, pro narrador que não tem nome, e fala assim, mas vamos fazer o seguinte, eu não quero enterrar a minha irmã. Eu quero que ela fique na tumba da família, que fica nas catacumbas da casa, na parte de baixo. Porque, sei lá, algo me diz que ela pode estar... Ela tem uma coisa meio de desmaiar, ficar meio catatônica, tal. Algo me diz que talvez ela não esteja realmente morta. Pode ser uma coisa de luto meu, de não estar aceitando a morte da minha irmã. Mas vamos fazer o seguinte, só para ter certeza, ao invés de enterrá-la, vamos mantê-la nas catacumbas da família. Beleza. Passa-se os dias, o Roderick começa a ficar muito, muito agitado, né? Parece que não estava ali no seu melhor, enfim. E aí esse amigo dele tá ali tentando segurar as pontas, resolve então ler para ele um livro, um conto e tal. E é um conto meio dark, e aí toda vez que existe as batidas na parede, eles conseguem escutar ao mesmo tempo essas batidas na parede. O arranhar de unhas, eles escutam o arranhar de unhas. E a coisa vai se intensificando, até que abre a porta do cômodo onde eles estão. E quem está na porta? Madeline Usher, que tinha sim sido colocada viva na catacumba. E é muito louco, porque quando o narrador ele ajuda o Roderick a levar o corpo da irmã para a catacumba, ele olha e fala assim, cara,
ela tem um ar ainda rosado, mas pode ser que é porque não entrou em rigor mortis ainda, acabou de morrer, vai que, né? Mas sim, ela estava viva em todo esse tempo. Ela, então, passa direto em direção ao seu irmão, ela agarra o irmão e ela morre. Só que ela não morre sozinha, ela leva o irmão dela junto. É como se ela tivesse morrido e tivesse voltado dos mortos para levar o seu irmão junto com ela. O nosso narrador, que não é burro, sai correndo dessa casa. Fica em choque, sai correndo. Mas ainda assim, enquanto sai correndo, ele consegue perceber que a casa fisicamente parte em dois e afunda neste pântano, rio, lago que avançou para o terreno onde a casa ficava. E acaba então o conto. A gente tem aqui a presença da morte na versão feminina. Lembra que eu contei que o Paul, ele perde a mãe biológica, o Paul, ele perde a mãe de criação, o Paul perde a esposa? É muito comum nos livros, nos contos dele, a morte de mulheres. Então você vai ter a esposa morta em Um Gato Preto, você vai ter a Madeleine Usher morta, você vai ter a moça morta lá pelo macaco assassinada na Rua Morgue. As mulheres, nos contos de Paul, elas falecem. Você também tem aqui, além do narrador típico dele, que é o narrador anônimo, você tem o Roderick Usher lidando com temáticas que são típicas do Paul também, que é o isolamento, a insanidade pelo isolamento, alguns arrependimentos do passado. Você tem esse tipo de melancolia nessa história, que são temáticas que também vão ser abordadas pelo Paul em outros contos dele. Então é um conto muito clássico. Para linkar com outros é muito fácil, né? Então eu acredito que seja por isso que o Mike Flanagan escolheu especificamente A Queda da Casa de Usher para sua adaptação na Netflix. Mas antes da gente entrar no Mike Flanagan exatamente, eu vou pedir que você escute este recadinho. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, vamos a Mike Flanagan, que ele é um americano também, assim como o Paul, nascido na cidade de Salem em 1978. Então, quase 170 anos aí separam o nascimento dele do nascimento do Paul, sendo que ele nasce na cidade de Salem, mas ele não é criado lá, tá, gente? Isso marca muito a vida dele? Marca, porque imagina, você pode nascer em qualquer lugar do mundo, mas você pode também nascer em cidade de Salem, né? E isso marca muito, muito ele. Então, ele é uma criança que cresce gostando muito de literatura gótica. Ele cresce gostando muito de histórias de terror e bruxaria. E ele meio que se dedica a isso. Ele é um showrunner, um roteirista, um diretor e um produtor em Hollywood. Mas ele começa, então, a se dedicar a esse tipo de gênero, que é o gênero do terror. No cinema, ele tem 3 filmes que eu gosto muito. Eu não acho que tudo que ele faz é muito bom. Mas tem 3 filmes que eu acho excelentes. Primeiro que é o Óculos. Óculos é fantástico. São 2 irmãos que herdam um espelho. Maravilhoso esse filme. O segundo é uma adaptação para Netflix do livro do Stephen King chamado Jogo Perigoso. Muito bom. Aliás, Jogo Perigoso, se eu não me engano, ele é um livro que tem conexão com Eclipse Mortal. Não é Eclipse Mortal, é Eclipse Total, que é um filme que eu vi quando era menininha, e aí eu descobri que é baseado num livro do Stephen King chamado Dolores Claiborne. E eles têm uma conexão, a história tem uma conexão. Ambas as personagens vão ver o mesmo eclipse, né? Então, se você é fã de Stephen King, e a gente já começou aqui sobre o King verso, tá aí outros 2 livros dele que têm conexão. E por falar em King, ele também dirigiu o excelente, na minha opinião, Dr. Sleep, Doutor Sono, que é a continuação direta de O Iluminado. É com Ian McGregor. Esse filme é muito legal. Eu gosto muito desse filme. Muito, muito, muito mesmo. Então, para o cinema, são esses 3 filmes do Mike que eu acho excelentes. Na TV, a gente tem
os 4 que eu já citei, que é o Hill House, baseado no livro da Shirley Jackson, o Mansão Bly, baseado na Outra Volta de Parafuso, do Henry James, o Clube da Meia-Noite, baseado na série de livros do Christopher Pike. Eu não sei se o Missa da Meia-Noite é roteiro original ou não, mas aí é uma coisa que eu vou ficar defendendo para vocês. Vamos nos concentrar nesses 3 primeiros. Quando a gente pega, especificamente, Hill House e Mansão Bly, e esses 2, o Clube da Meia-Noite eu não li para poder fazer essa análise, mas acredito que siga pelo mesmo caminho. Quando você pega Hill House e Mansão Bly, você tem aquilo que a gente chama de excelente obra, péssima adaptação. E, gente, eu não estou colocando isso numa situação de crítica. Ao contrário, eu acho que é muito raro você conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas o Mike Flanagan, ele tem o poder de adaptar muito mal as coisas, porém criar obras fantásticas. Por um lado, eu gosto porque fica pensando assim, você é uma pessoa que nunca leu Shirley Jackson na sua vida. E aí você assiste Hunting the Hill House, que acho que é Assombração na Casa da Colina, em português. Você vai ver Hill House e aí você adora, porque é incrível, é muito bom. Gente, o que é o 6º episódio desse seriado? O 6º episódio desse seriado é uma obra-prima da TV. É fabuloso. E aí você falou assim, meu Deus, que coisa incrível, eu vou ler a Maldição na Casa da Colina. E você se depara com um livro que não tem o branco dos olhos do que você viu. Porém, ainda assim, é um livro muito bom. Então, eu acho que isso é bacana, porque não é aquela situação que você vai assistir aquele seriado e aí você vai ler o livro e é tudo exatamente igual. Não, são coisas totalmente diferentes. E eu acho que ambos são muito bons. Ele pega, na minha opinião, o cerne do livro da Shirley Jackson, que é um livro que conta a história de uma mansão amaldiçoada, que supostamente tem fantasmas. Aí existe um médico, então, que resolve pegar um grupo de voluntários e ir passar, acho que um final de semana nessa mansão. E uma dessas voluntárias é uma menina que teve um relacionamento muito conturbado com a mãe, porque era uma mãe muito escrota, mas a mãe era muito doente e ela dedicou a vida inteira dela a essa mãe. Essa mãe falece, ela não tem mais o que fazer, e ela vai morar com a irmã e com o cunhado, que é uma pessoa horrenda. Não dizem que se cunhado fosse bom, não começava com cu, né? Então, é exatamente isso que acontece aqui. Então, como uma última forma de encontrar um sentido para a vida e encontrar um pouco de saúde mental para si, ela... Eu quero um pouco de saúde mental, o que eu vou fazer? Passar o final de semana numa casa mal assombrada. Excelente ideia. Mas, enfim. Ela resolve, então, ir para esse experimento. E ela vê coisas terríveis e ela percebe que ela não quer ir embora. Gente, esse livro é fabuloso. Porque, querendo ou não, essas coisas horrendas, esses fantasmas que existem, preenchem a vida dela. Gente, esse livro é muito, muito bom. Tem 2 adaptações desse livro, uma que é da década de 90 com a Catherine Zeta-Jones e uma que é mais antiga com ele, o já citado Vincent Price. Essa versão mais antiga com Vincent Price é a minha favorita. Eu acho essa versão fabulosa. E o que ele pega de Hill House? Ele pega a questão da saúde mental, a questão da conexão com a mãe. Isso você vai ter nas crianças que são colocadas na Mansão Hill no seriado, né? Então ele pega, na verdade, a essência do livro da Shirley Jackson, mas vai contar uma história totalmente diferente. Ele faz a mesma coisa com Mansão Bly, só que dessa vez ele é um pouquinho mais fiel. A Mansão Bly é uma adaptação da Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é um conto que particularmente eu não gosto, porém gerou um filme fantástico com a Deborah Kerr, um filme preto e branco chamado Os Inocentes. Esse filme vale a pena. Este filme vale a pena, que conta a história de uma moça que é preceptora, né, tutora, que vai para uma mansão no interior, acho que da Inglaterra, se não me engano, agora fiquei em dúvida, mas vai para o interiorzinho cuidar de 2 crianças que são órfãs e que ela foi contratada pelo tio dessas crianças. Quando ela chega lá, são crianças bem atípicas, bem problemáticas, e ela descobre que isso aconteceu porque a preceptora antiga dela sumiu junto com um dos serventes da mansão, que era um cara meio escuso. E aí você tem uma alusão de que esse cara
tentou corromper sexualmente as crianças, conseguiu, inclusive, corromper sexualmente o menino mais velho. Então, você tem isso. A gente tem aqui uma história muito mais, quando eu falo da adaptação do Mike Flanagan, uma história muito mais próxima do conto, porém, ele vai ter como centro uma outra temática, que é a temática da descoberta sentimental da protagonista, que se sente muito culpada pelo noivo ter falecido por causa dela, ela acha que foi por causa dela, e ao mesmo tempo isso impede com que ela entenda a sua própria sexualidade, que é quando ela se muda para a Mansão Bly e se apaixona por uma moça lá. Eu acho a Mansão Bly uma adaptação melhor, porém não tão boa quanto Hill House, uma obra não tão boa quanto Hill House, mas ela tem uma trama mais coesa, na minha opinião, e ela tem principalmente uma trama mais adulta. Hill House ainda é minha favorita, porque ela tem um quê de terror clássico e, mais uma vez, o 6º episódio deste seriado é lindo, é maravilhoso. O nosso 6º episódio, que é o episódio da Tempestade, que é contado em duas linhas temporais diferentes, nossa, esse episódio é fabuloso. Aí a gente vai ter o Clube da Meia-Noite, que eu acho muito ruim. Eu não li, baseado numa série de livros, acho que infanto-juvenis, do Christopher Pike, que tem 27 livros, uma coisa meio Goosebumps. Mas eu não li, eu particularmente não gostei, não acho que eu seja o nicho para quem ele fez isso, tá? Eu acho que não sou o público, acho que sou muito, muito velha para curtir esse seriado aí. E gostei muito de Missa da Meia-Noite, mas, mais uma vez, não sei se Missa da Meia-Noite é baseada, eu acho que Missa da Meia-Noite é original. E aí eu fiquei muito feliz quando ele falou que ia pegar a Queda da Casa de Usher, porque eu tenho, mais uma vez, lembranças muito boas das 2 adaptações passadas desse conto, e percebi que ele pode, então, juntar outros elementos do Poe nesse seriado. E aí eu tive certeza que isso ia acontecer quando saiu a sinopse oficial. Qual é a sinopse oficial? Vou ler para vocês. Roderick Usher é o CEO de uma farmacêutica corrupta que precisará encarar os fantasmas do seu passado à medida que seus filhos começam a morrer de formas misteriosas e brutais. Então aqui a gente já tem o quê? O Roderick Usher aqui, ele é o CEO de uma farmacêutica e os filhos dele estão morrendo. Ou seja, a queda de sua dinastia, o fim de seu legado, que é um dos temas principais do conto original. Esses fenômenos macabros parecem estar ligados ao surgimento de Verna, que é vivida pela Carla Gugino, que meio que é a musa do Mike Flanagan, uma figura enigmática, descrita como uma criatura demoníaca, capaz de mudar de forma e conectada às figuras mais emblemáticas da literatura de Poe. Então aqui a gente tem o cartaz dessa adaptação, que é a Carla Gugino com uma máscara de corvo. Nesse cartaz você já tem 2 citações muito claras. A primeira citação ao poema O Corvo, que é um conto narrativo, né? Que é a história de um cara que perdeu a esposa na namorada, a namorada dele morreu, ele é um estudante, um scholar, que eles chamam em inglês, né? Um estudante e tal. E aí, um belo dia, ele escuta batidas em sua porta, em sua janela, ele abre um corvo, e esse corvo, ele resolve, sei lá, conversar com ele porque supostamente os amigos se afastaram dele. Muito provavelmente por causa do luto dele. Isso acontece, tá, gente? Tem gente que não sabe lidar com luto e não sabe lidar com pessoas de luto. Então, até porque é um processo que cada um vai encarar de uma maneira diferente. Então, é comum quando pessoas morrem, pessoas muito amadas que você tenha, entes queridos morrem, você perca ou se separe de alguns amigos. Isso acontece com esse rapaz, ele fica muito mal, e aí ele resolve conversar com esse corvo, que é uma criatura que fala. Vamos lembrar, corvos falam. Procura na internet, é bizarro, mano. É bizarro. E aí ele começa a fazer perguntas para esse corvo, e esse corvo só fala a mesma palavra, que é nevermore, que no português é uma expressão que significa nunca mais. E ele vai fazer perguntas e o corvo só vai falando isso, nevermore, nevermore. E aí, até que ele finalmente pergunta, você acha que eu devo esquecer a mulher que eu amava? E o corvo responde, nevermore. E ele fica enraivecido e tenta matar o corvo, que sai voando e para na frente do busto de Atenas, a deusa da sabedoria. Esse poema meio que fala sobre, mais uma vez, lidar com luto. É uma mulher que morreu, a gente sabe que isso é muito comum
né, nas coisas, nas obras do Edgar Allan Poe. Você tem o isolamento, nesse caso não é um isolamento físico, mas é um isolamento emocional. Você tem o personagem não sabendo lidar com o seu luto, querendo esquecer, mas ao mesmo tempo não querendo esquecer. Isso tudo junto em um poema. Outra coisa, ele está com uma máscara de corvo. Existe um conto maravilhoso do Edgar Allan Poe, também adaptado com o Vincent Price, chamado A Máscara Vermelha da Morte, que conta a história do príncipe Próspero, que é um príncipe muito rico, que vive nesta cidade, onde as pessoas estão morrendo de praga. As pessoas pobres estão morrendo de uma praga chamada Morte Vermelha, que faz elas suarem todo o sangue do corpo delas. Ele, então, decide se proteger dentro do seu palácio, levando todos os seus amigos para lá e fazendo festas e orgias e papapá. Até que um belo dia, durante uma festa de máscaras, aparece uma criatura, um convidado todo vestido de vermelho com uma máscara de caveira. E este convidado dá um pavor gigante a todos os outros convidados, a ponto que eles começam a abrir passagem para esta criatura ir na direção do príncipe Próspero. E quando finalmente o príncipe percebe que esta criatura é realmente perigosa e tenta arrancar a máscara dele, quando ele arranca a máscara dele, simplesmente toda a indumentária cai e não há nada, não há ninguém dentro daquelas roupas e atrás daquela máscara, porque aquela é a própria Morte Vermelha. E o conto termina com todo mundo que estava dentro desse castelo morrendo, perecendo desta praga. Vamos lembrar que na sinopse é dito que o CEO, que é o Roderick Usher, é o CEO de uma farmacêutica, né? Corrupta, até dita que é corrupta. Então, eu acredito que a gente vai ter também um pouco de A Máscara Vermelha da Morte no meio dessa adaptação. Eu não sei se o Mark Flanagan vai ter culhões para envolver o Covid no meio disso, mas vamos lembrar, nós passamos alguns anos atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, a situação da pandemia, então talvez ele aproveite isso para compor o seriado. Acho que seria interessante. E não tem no cartaz e não é dito nada dentro da sinopse, mas eu arrisco também dizer que talvez exista citações ao Gato Preto, que é um conto dele, em que um cara tem um gato preto, esse gato preto, esse cara começa a se entregar cada vez mais à bebida, o gato começa a rechaçá-lo, ele fica extremamente irritado com esse gato, arranca um olho do gato e estrangula ele. Quando ele faz isso, na mesma noite, a casa dele pega fogo, ele consegue sair de lá com a esposa e o único local que não pega fogo é uma foto do gato, que era dele. O corpo desse gato vai sumir e ele tenta, então, percebe que fez merda, tenta recuperar a sanidade e adota um outro gato. É um gato que tem uma marca branca ao redor do seu pescoço e não tem um olhinho. Nossa, até me arrepio porque eu tenho uma gatinha preta, né, gente? Arrasa na minha vida. E aí, nisso, aos poucos, esse cara vai voltando a ter problemas com a bebida. Um belo dia, ele resolve pegar um machado e tentar matar o gato novo que ele tem. A esposa dele se mete no meio e ele mata ela a machadadas. Ele não tem o que fazer com o corpo, então ele empareda o corpo dela. Lembra, mais uma mulher morrendo. Empareda o corpo dela. E o gato novo some. Passa-se alguns dias, a polícia vai na casa dele procurar pela esposa e não encontra, mas começa a ouvir miados de gato vindo da parede. Então eles quebram a parede e descobrem não só o corpo dela, como o gato sem olho lá dentro, como se tivesse sido emparedado junto. Ó, gente, eu tô fazendo uns resumos bem por cima, tá? Só pra vocês saberem algumas coisas. Eu acredito que uma das mortes, né, que eles falam assim, os seus filhos estão morrendo de maneiras misteriosas e brutais. Uma das mortes talvez seja alguém sendo emparedado vivo, alguma coisa desse tipo, que também conecta com morrer e ser enterrado vivo. O Mike Flanagan teria dito, não encontrei, eu encontrei um local que fala isso, mas ele teria dito que ele se baseou muito em giallos. Giallos são filmes italianos da década de 60, 70, de terror. E são filmes muito gore, tá? Então eu acredito que este seriado vai ter um pouquinho mais de sangue do que o normal. Basicamente é isso que eu acho que a gente vai ter, que é uma história de um cara atormentado por erros do passado, em que ele
por causa desses erros, começa a ver seu legado, seus filhos morrendo um a um. E quem traz essas mortes é o personagem da Carla Gugino, que vai ser esta figura sobrenatural, como o corvo, como o gato, como a Máscara Vermelha da Morte, trazendo então o karma finalmente para esse personagem que vai pagar os seus pecados. Eu acho que é por aí que vai esse seriado, tá bom? Se for, que bom. Se não for, com certeza vai ser muito bom, porque, mais uma vez, não é sobre a adaptação, mas sobre a qualidade da obra, e o Mike Flanagan arrasa. Leiam A Queda da Casa de Usher. Eu acho que, se eu não me engano, tem uma coletânea da Dark Side que tem os principais contos e tem A Queda da Casa de Usher. Leiam. É muito pequenininha, você lê em 20 minutinhos o negócio. Não vou lembrar quantas páginas tem, porque faz muito tempo que eu li. E tentem ler as outras coisas. Eu só não recomendo o Corvo, que eu acho bem meh. Não gosto desse, gente. Não gosto. Mas também recomendo o Assassinato na Rua Morgue, que talvez tenha alguma coisa ali, não sei. Pra quem não sabe, Assassinato na Rua Morgue é a história de uma mãe e uma filha que são encontradas mortas de uma maneira brutal. Brutal, assim. Brutal. E aí, o personagem lá, que é um detetive que o Paul vai escrever outras peças sobre ele, que eu não vou lembrar o nome, vai então investigar o caso, já que elas foram mortas de uma maneira brutal, mas elas estavam num andar alto e a porta estava trancada por dentro. Leiam também Rua Morgue. Se vocês quiserem, comentem que eu posso trazer Rua Morgue aqui pra vocês, tá? Eu gosto muito dessa história. Essa história é muito legal também. Mas não sei se vai ter no seriado. Eu arriscaria que esses com certeza vão ter. E outras, provavelmente vai ter outras mortes caçadas de obras do Poe. Que mais? É isso. Já dei meus recados, já fiz as duas resenhas. Se você gostou desse episódio, por favor, curta e compartilhe esse episódio. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores públicos, agregadores pagos. Mande para seus amigos. Nós temos outros, o que esperar. A gente tem o que esperar de House of the Dragon aqui. Nós temos outros especiais nesse formato. Me fala se você gostaria de assinar o newsletter, porque aí, mais uma vez, se a gente tiver uma boa adesão, em setembro eu lanço para vocês se inscreverem e aí em outubro vocês começam a receber, tá bom? Meu nome é Lífia Leão e esse foi o Li no Livro.